Olá, pessoal. Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Hoje, nesta nossa aula, a gente vai falar sobre recorte temático, especificamente. Como fazer, como proceder para ler, entender e interpretar exatamente sobre o que é para você escrever na prova de redação no vestibular. Nós já sabemos que existe, claro, um tema, que é um assunto geral, mas existe um recorte, um enfoque dentro desse tema. Hoje a gente vai falar sobre uma estratégia de leitura bastante eficiente para você identificar exatamente o enfoque temático, o recorte temático. Vai ser uma estratégia de leitura. Todos nós sabemos que escrever no e para o vestibular é, acima de tudo, uma tarefa de leitura. Várias vezes eu comentei isso aqui nas nossas aulas presenciais. Escrever no vestibular é ser um bom leitor. Primeiro eu preciso ler, eu preciso entender exatamente sobre o que é para eu escrever. Então, como vocês estão percebendo, eu estou falando leitura, eu estou usando o verbo ler, mas essas palavras, leitura, ler, estão diretamente relacionadas a entender, a compreender. O primeiro momento numa prova de redação, depois que eu a abri, o primeiro momento, a primeira etapa, a primeira fase é me dedicar à leitura. Eu preciso fazer uma excelente leitura, uma leitura de qualidade, para que eu entenda, para que eu compreenda exatamente sobre o que é para eu escrever. Vocês sabem que eu falo em primeira etapa, em primeira fase, porque na verdade, na minha opinião, na minha visão, a escrita do vestibular, a prova de redação do vestibular, inclui pelo menos 3 etapas. A primeira, que é essa da leitura, sobre a qual a gente vai falar na aula de agora, pelo menos parte a gente vai falar na aula de agora. Uma segunda etapa, uma etapa intermediária, digamos assim, é a etapa do planejamento do seu texto. Depois que você já leu tudo que tinha para ler, depois que você já entendeu tudo o que era para ser entendido, depois que você compreendeu, refletiu sobre aquilo que é para você escrever, chega a segunda fase, o segundo momento, que é o de planejar o seu texto. E o terceiro e último momento, a terceira e última fase é a da escrita em si. Então, lembrando-se de que a Lilica sempre fala que redação no e para o vestibular é uma soma dessas 3 etapas. Hoje, especificamente, a gente falará da primeira etapa, a da leitura, a mais importante. Não existe texto bem escrito, não existe texto escrito adequadamente se a leitura não é bem feita. Dentro dessa etapa da leitura, dentro dessa fase da leitura, eu vou chamar a atenção para aquele que eu chamo de primeiro passo nessa primeira etapa, que é exatamente a da identificação do recorte temático. Como a própria expressão já diz, como eu mesma já comentei aqui em nossas aulas anteriores, o recorte temático é o enfoque que se faz dentro de um tema, dentro de um assunto, né? Então não é para eu escrever tudo que me vem à cabeça sobre violência, é para eu escrever exatamente sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? Então esse é o enfoque dentro do tema, dentro do assunto violência. E na maioria das provas de redação dos vestibulares, o que inclui a prova de redação do Enem, esse enfoque vem explícito, vem claro, vem bem evidente em forma de frase, que a gente chama, que você já conhece, é claro, como frase temática. Na maioria dos casos, inclusive, essa frase temática está em negrito, ou está em letras maiúsculas, ou está em letras maiúsculas e em negrito, ou está sublinhada, quer dizer, de alguma maneira, ou de pelo menos 2 maneiras diferentes, é uma frase chamativa, exatamente para que você perceba, através da leitura, que é exatamente sobre aquilo que o seu texto vai ter que dissertar, que é exatamente sobre aquilo que o seu texto vai ter que discorrer. A ideia da nossa aula de agora é
transformar essa frase temática, que já vem explícita na maioria das provas, em pergunta ou em perguntas. Já pensou sobre isso? Uma estratégia simples, obviamente, não tem nada demais, não há nenhum milagre, né? Não há nenhuma receita extravagante, miraculosa, mas eu vou mostrar para vocês o quanto essa estratégia, se devidamente colocada em prática e se seguida de outras estratégias, se acompanhada de outros passos de leitura, realmente pode ajudar. Finja que a frase temática é uma pergunta. Finja que são várias perguntas. Perguntas que eu diria perguntas irmãs, perguntas gêmeas, perguntas extremamente similares. Sabe por que é bom você olhar para essa frase temática e fingir que ela é uma pergunta, mesmo vendo que ela não é uma interrogação? Porque você se obriga a afunilar o seu raciocínio. Você se obriga a direcionar a sua reflexão. Você se obriga a converger a sua leitura no segundo passo. Ou seja, quando você for começar o segundo passo dessa primeira etapa da leitura, que é a leitura de coletânea, você fará uma leitura direcionada. Como é que eu vou extrair da coletânea, daqueles trechos que estão me oferecendo na prova do Enem, ou da FUVEST, ou da Unesp? Como é que eu vou extrair daquelas informações, daquelas ideias, elementos que poderão efetivamente me ajudar? Então, transformar a frase em pergunta significa me ajudar a fazer o segundo passo. Como é que eu vou usar a coletânea? Como é que eu vou usufruir das ideias da coletânea para me ajudar, mais uma vez o verbo ajudar, para me auxiliar na hora de escrever o texto? Vamos a alguns exemplos. O Enem de 2017, o Enem do ano passado, a essa altura todo mundo conhece a prova do ano passado, todo mundo já leu a proposta redacional e todo mundo se lembra desta frase temática aqui que estava lá na prova de redação do Enem. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Como você se lembra e como você pode perceber agora com a frase aqui na lousa, não há nenhuma interrogação, não há nenhum sinal de interrogação. Não era explicitamente uma pergunta, mas colocando essa estratégia em prática, finja que era uma pergunta. Finja que esta frase é uma pergunta. Finja que o Enem estava perguntando a você no ano passado por que é um desafio incluir pessoas surdas no sistema educacional brasileiro. Por que é um desafio? Por que razões, por que motivos ainda é difícil incluir pessoas surdas nas escolas brasileiras? Eu usei a palavra difícil, eu usei o conceito de difícil, porque desta primeira pergunta já saiu outra. Por que é difícil? E por que saiu essa outra pergunta? Porque a palavra desafios, que estava presente na frase temática, ela nos dá pelo menos duas ideias. Desafio é algo difícil e desafio porque ainda não é algo que acontece, né? Normalmente a gente usa a palavra desafio pelo menos com esses dois valores semânticos. É um desafio vencer a corrupção no Brasil. Por que a gente está usando a palavra desafio? Primeiro, porque ainda não é uma realidade, é algo ainda para o futuro. E segundo, porque é difícil, é extremamente difícil. Então, voltando à frase temática do Enem e voltando à nossa estratégia de transformá-la numa pergunta, por que é tão difícil incluir pessoas surdas no Brasil? Por que razões existem dificuldades para que essa inclusão efetivamente aconteça? Por que razões ainda não é uma realidade? Pensando no outro aspecto semântico da palavra desafio. Por que ainda não é uma realidade? Se há leis para isso, por que ainda não é uma realidade? Então, tendo essa pergunta em mente, né? Por que é um desafio incluir pessoas surdas no Brasil? Por que a formação de surdos no Brasil ainda é um desafio? E desta pergunta, tirando aquelas outras duas perguntas similares, por que é difícil incluir? Por que ainda não é uma realidade? Você irá para o segundo passo,
para a leitura da coletânea muito mais direcionado. Na hora que você for ler aqueles trechos que compuseram a coletânea da prova de redação do ano passado, você fará uma leitura muito mais direcionada, muito mais interesseira, digamos assim, e, portanto, com muito mais chances de ser uma leitura produtiva, né? Quando você for ler, por exemplo, um dos trechos da coletânea que trazia um pedaço da Constituição, lembrando o quanto está na lei brasileira o direito ao acesso irrestrito à escola de todos os tipos de pessoas. Então, você está na lei. Se todas as pessoas, inclusive aquelas com necessidades especiais, têm direito de estarem na escola, por que que ainda não estão? Por que que é um desafio? Por que que é difícil? Por que que ainda não é uma realidade? Essa estratégia pode ser feita, é claro, para toda frase temática de qualquer vestibular. Procure aí nos seus materiais, procure aí na internet a prova de vestibular que você fará, dê uma olhada nas provas dos anos anteriores, procure a frase temática e tente colocar essa estratégia em prática. Você verá o quanto eficientemente poderá lhe ajudar. Mais um exemplo que está aqui na nossa lousa de hoje, o Enem de 2016. A frase temática foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Quais são os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Em que a gente precisa pensar para acabar com a intolerância religiosa no Brasil? Perguntas gêmeas, perguntas similares, saindo dessa pergunta mãe, digamos assim. Por que que existe intolerância religiosa no Brasil? Porque se é necessário achar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, parte-se de uma premissa que vira uma outra pergunta: por que há intolerância religiosa no Brasil? Por que as pessoas estão sendo intolerantes com relação à crença do outro? Por que as pessoas estão discursando de maneira odiosa e desrespeitosa com relação à religião do outro? Por que razões? Feitas essas perguntas, elaboradas essas perguntas, colocada em prática essa estratégia, você irá para o segundo passo ainda desta primeira etapa da leitura. Você lerá a coletânea muito mais direcionado, muito mais direcionada. Você fará aquela leitura interesseira e, portanto, as chances que você terá de conseguir auxílio, conseguir ajuda para transformar aquelas informações em argumentos, em introdução, em proposta de intervenção social, as chances que você terá de conseguir ajuda para elaborar a proposta de intervenção social é muito grande, as chances são muito grandes. E como eu disse, essa estratégia é possível para qualquer frase temática. Houve um ano, 2015, se eu não estou enganada, que o tema da prova de redação do Enem foi a violência contra a mulher. E a frase temática, como você provavelmente deve se lembrar, foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Assim como no ano de 2017, assim como no ano de 2016, em 2015 não havia sinal de interrogação. Então não era explicitamente, claramente uma pergunta, mas você poderia ter fingido que era. Você poderia ter transformado essa frase temática em pergunta. Por que que ainda há violência contra a mulher na sociedade brasileira? Porque a palavra persistência, assim como a palavra desafios, ela traz, no mínimo, dois valores semânticos, dois sentidos. Primeiro, ela existe sim, e segundo, ela ainda continua, né? Não daria, portanto, para nesse tema, nesta frase temática, você defender que não há violência contra a mulher na sociedade brasileira. A palavra persistência estava lá, gritando para você, a persistência da violência. Ela não só existiu, como ela continua existindo. Transforme numa pergunta: por que ela continua existindo? Por quais razões a violência contra a mulher continua existindo? Por que motivos? Não há leis que defendem a mulher? Não há a lei do feminicídio? Não há a lei Maria da Penha? Ideias, informações essas que estavam na coletânea? Se há leis, por que a violência ainda continua existindo?
Houve um outro ano, 2013, se eu não estou enganada, em que a frase temática do Enem foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Não era uma pergunta, mas você poderia ter fingido que era. Quais são os efeitos da implantação da lei seca no Brasil? Quais foram os efeitos da implantação da lei seca no Brasil? Foram só positivos? Foram negativos? Foram os dois? O que se pode concluir desses efeitos para que eu elabore uma boa proposta de intervenção social? Fica essa a sugestão. Repito, não é uma estratégia miraculosa, não há nada de novidade, mas na minha opinião pode ajudá-lo, pode ajudá-la e muito a identificar exatamente sobre o que é para escrever. Na minha opinião, essa estratégia de transformar a frase temática em uma pergunta pode auxiliar bastante na leitura da coletânea, no passo de número 2, dentro dessa primeira etapa ainda, que é a mais importante, repito, é a etapa da leitura, né? A leitura que tem a ver com compreensão, a leitura que tem a ver com entendimento, a leitura que tem a ver com eu vou refletir sobre aquilo antes de pensar em começar a escrever sobre aquilo. Por hoje é só. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.